E aí, galera da corrida, estamos chegando para mais uma edição do Corre Mal. Hoje eu estou fazendo uma trilhazinha de leve, apenas para dar uma liberadinha nas pernas, já que a sequência de maratonas tem sido pancada e no início de agosto eu tenho 70 quilômetros. Bem, quem já tem mais tempo aqui no canal sabe, esse canal tem um compromisso com a história e hoje a gente vai falar um pouco mais de história, mas dentro do atletismo, certo? 23 de julho de 1952, Helsinki, Finlândia, final olímpica do salto triplo. O brasileiro Ademar Ferreira da Silva bateu por 4 vezes o recorde mundial naquela final e conquistou a medalha de ouro. A primeira medalha de ouro do atletismo brasileiro em uma Olimpíada. Você acha difícil o Brasil ganhar agora, no período atual, uma medalha de ouro no atletismo? Imagina 70 anos atrás. E para falar pouquinho de Ademar Ferreira da Silva, que para muitos é o maior atleta brasileiro do século XX, Maurício e Pelé. Tem gente que acha que é Ademar, que com toda a dificuldade de um amador conseguiu não só a medalha de ouro de Helsinki, ele ganhou também outra medalha de ouro em Melbourne, na Austrália, 4 anos depois. Participou de 4 Olimpíadas. Então, hoje nós vamos falar de Ademar Ferreira da Silva e os 70 anos da primeira medalha de ouro do Brasil no atletismo, certo? As imagens estão todas com crédito da ESPN Brasil, com créditos para a Rede Globo. São imagens que eu retirei de alguns documentários, de algumas matérias que tanto a ESPN Brasil fez quanto a Globo fez. Fiz alguns recortes, pequenas coisas e trouxe algumas informações adicionais, tá bom? Então, se eu fosse você, ficava aí, já curtiu o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, que a gente fala sempre de história, fala de corrida, fala de cultura. Ademar Ferreira da Silva. Vai rodar a vinheta e você vai curtir, vai conhecer um pouco da história desse grande atleta brasileiro. Nascido em setembro de 1929 em São Paulo, Ademar Ferreira da Silva tem uma história de superação como a de tantos outros brasileiros que conseguem destaque no esporte. Ele era filho de um ferroviário e uma cozinheira que residiam no bairro da Casa Verde, na capital paulista. Sob responsabilidades. Então ele tinha que ajudar minha avó, que costurava, ela pregava botões em fardas, ela lavava roupa para casas em Higienópolis. E ele ajudava minha avó a levar essas roupas para lá. A força dessa mulher que 100% ajudou meu pai na educação, no caráter, financeiramente, para que ele pudesse continuar sendo um atleta. Meus pais eram trabalhadores, nós morávamos no porão de uma casa. O meu avô era africano, de uma linhagem tradicional da África. Ele era um rei e eu sou um príncipe. Ele sabia o que era um atleta, né? Ele estava na famosa esquina São João com Ipiranga. Ele estava conversando com um amigo dele que, sim, era um atleta, fazia atletismo. Passou alguém, cumprimentaram-se. Ele fala, quem é? O que ele faz? Ele é atleta. Eu achei a palavra atleta bonita. E disse a ele, eu gostaria de ser atleta também. E aí meu pai se descobre atleta mesmo, né? Na final olímpica do salto triplo em Helsinki, Ademar bateu por 4 vezes o recorde mundial. O último salto, e que garantiu a medalha de ouro, foi de 16 metros e 22 centímetros. Foi a primeira vez em que um atleta saltou mais de 16 metros no salto triplo. O público, que não conhecia Ademar, exigiu que ele desse uma volta na pista de atletismo do estádio. A partir daí, surgia a volta olímpica. Naquela época, o atleta olímpico não podia ser profissional e nem sequer receber salário, patrocínio ou doações. Caso fosse comprovado o descumprimento da regra, o atleta poderia até perder a medalha. Ademar se sustentava como funcionário da Prefeitura de São Paulo. Seu treinador era o alemão Dietrich Gärtner. Eu trabalhava pela manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite e treinava normalmente em hora de almoço ou antes de ir trabalhar. Jânio Quadros, então prefeito de São Paulo, demitiu Ademar, mesmo após a medalha de ouro em 1952.
justificou a demissão do meu pai como que a prefeitura não era lugar de vagabundo, com esse sotaque, como ele dizia, como ele falava. Em 27 de novembro de 1956, em Melbourne, na Austrália, Adhemar virou o primeiro bicampeão olímpico do Brasil. Ele saltou 16 metros e 35 centímetros na final. Adhemar Ferreira da Silva morreu em janeiro de 2001, aos 73 anos, de uma parada cardíaca. Adhemar é o único brasileiro que está no Hall da Fama do atletismo. Ele participou também da Olimpíada de 48 em Londres e da Olimpíada de 60 em Roma. O atletismo brasileiro até hoje ganhou 5 medalhas de ouro, 2 com Adhemar Ferreira da Silva. Então vai a homenagem do Corre Mal aos 70 anos, que vai fazer agora dia 23 de julho, da primeira medalha do atletismo brasileiro em Olimpíada, e a Adhemar Ferreira da Silva, que, como vocês viram aí nesse pequeno recorte que eu trouxe, as dificuldades que ele enfrentou, e mesmo assim foi um guerreiro bicampeão olímpico, o primeiro brasileiro bicampeão olímpico. Não é pouca coisa, gente. Você participar de uma Olimpíada já é algo espetacular. Você chegar a uma final olímpica e você ganhar o bicampeonato olímpico, principalmente representando o Brasil, um país que tem todas as suas dificuldades que você conhece. Imagina nos anos 50 do século passado. Não é pouca coisa. Então, Adhemar Ferreira da Silva merece todas as nossas homenagens, e o Corre Mal sempre traz a história, sempre traz alguma coisa para dar uma pinceladazinha, tá certo? Então, se você não curtiu o vídeo ainda, meu velho, curte o vídeo aqui. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Semana que vem tem mais conteúdo para você. Até lá.